Povo lindo do meu coração, aqui quem fala é Eduardo Luz. Estamos dando continuidade para as nossas aulas sobre história da educação no Brasil. E hoje falaremos sobre o período imperial, que vai de 1822 a 1889, até a proclamação da República. E esse aqui é um período muito importante, porque aqui começaram a surgir algumas leis, né, para tentar universalizar, né, o foco na universalização do acesso ao ensino no Brasil. Claro que nós vamos perceber, no transcorrer do nosso vídeo, que não conseguiu atingir de forma plena, e foi muito difícil. Né? Quando se fala de educação, a gente tem que falar sobre escola de formação de professores, como que era o ensino primário, o ensino secundário. Lembrando que no vídeo anterior, do Brasil Colônia, nós falamos, né, sobre a questão aí, antes da reforma pombalina, que a educação no Brasil era administrada pela Igreja Católica e toda a pedagogia era católica, e aí depois o Marquês de Pombal tentou romper, né? Ele fez, na verdade, a ruptura dessa questão da igreja, trouxe a educação como responsabilidade do Estado português, lembrando que naquela época o Brasil pertencia a Portugal, e, e foi conseguindo fazer algumas coisas de forma muito precária. Só que chegando nesse período aqui, que nós vamos falar, conseguimos alguns pequenos avanços, mas com muita dificuldade. E essas dificuldades nós conheceremos agora. Uma fotinho aí, né? Período imperial. E vamos lá. Ó. A educação no Brasil Império, 1822-1889, foi um período de intensos debates e tentativas de organização, marcadas por grandes desafios e preocupação em estruturar um sistema educacional para a nação recém-independente. No entanto, a realidade era de um sistema precário, com poucas instituições e acesso limitado, principalmente para as elites. Pessoal, isso aqui é meio óbvio, né? Porque o governo brasileiro estava dando seus primeiros passos na tentativa de organizar essa educação. E quando a gente fala em educação, a gente fala de um sistema complexo. E considerando que o Brasil tem dimensões continentais, nessa época aí, ser dividido nas províncias e tal, como que eu ia fazer essa administração? Eu ia fazer uma administração centralizada ou descentralizada? Mas veremos isso aqui um pouquinho aí mais adiante, tá? Mas eu já digo para vocês que a situação era meio complicada nessa época, principalmente por não termos professores qualificados. Né? Então, isso foi acontecendo, né? A formação de professores foi uma situação que foi um grande desafio para o governo brasileiro. Mas vamos lá. Organização e níveis de ensino. Primário, né? Primeiras letras. Tinha como objetivo principal a alfabetização, ensinando a ler, escrever e contar. Era previsto pela lei de 15 de outubro de 1827 que todas as cidades, vilas e lugarejos do Império deveriam ter suas escolas de primeiras letras. O acesso era gratuito para todos os cidadãos, mas a implementação enfrentava muitas dificuldades. Não havia separação por idade ou série e os alunos eram divididos pelo professor de acordo com o conhecimento. Então, olha, então surge essa lei aqui em 1827, uma lei que é considerada um marco da educação brasileira, nessa tentativa, né, de ofertar a todo cidadão o direito, a possibilidade da educação, né, dele se educar, de se alfabetizar. Só que tinha muita dificuldade, porque como eu falei aqui anteriormente, nós não tínhamos aí o número de escolas do ensino normal, que depois nós conhecemos como magistério. E nem se tinha, né, a faculdade de pedagogia, igual nós temos hoje. Então era muito complicado mesmo nessa época. Mas vamos adiante. Aí tinha o ensino secundário. Mantinha-se nas antigas aulas régias, né, as aulas avulsas. E posteriormente em colégios e liceus. Sendo o colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro,
um modelo de ensino secundário que influenciou as demais províncias. Esse nível era voltado para a formação de uma elite intelectual e preparava para o ensino superior. Tá? Então, hoje, se nós entrarmos aí, fizermos uma pesquisa na internet, né, do Colégio Pedro II, ela é uma escola pública de referência no Brasil. Né? E assim, como aqui era uma preparação para o ensino superior, nós vamos ver lá na frente também que o acesso ao ensino superior não necessariamente você tinha que ter feito o ensino secundário. Se você fizesse o exame, que nesse exame ele tinha todo o conteúdo do ensino secundário, se você passasse, você podia acessar o ensino superior. Mas depois nós vamos falar sobre isso mais para frente. Ensino superior, focado nas elites, com a criação de faculdades e academias para a formação de profissionais liberais, como juristas e médicos. Não havia exigência legal para ter cursado o ensino secundário para acessar o ensino superior, mas sim a aprovação em exames que cobravam conhecimentos do nível secundário. Foi isso que eu acabei de falar no quadro anterior, né? Bom, vamos falar sobre as legislações, né? A legislação que surgiu aí e as reformas da educação nesse período. Constituição de 1824, aí, ó, embora com poucas menções diretas à educação, estabeleceu a instrução primária gratuita para todos os cidadãos. Só que já foi um grande avanço, né? Porque antes da independência tinha dificuldade, você não tinha o acesso gratuito a todos os cidadãos. E aí aqui já foi um marco temporal, ó, em 1824, vamos conseguir oferecer o acesso à educação para todos os cidadãos. Claro que depois nós nos depararemos com os problemas desse período. A Lei de Outubro de 1827, considerado o primeiro grande marco legal da educação brasileira, como esse professor que vos fala já mencionou anteriormente, determinava a criação de escolas de primeiras letras em todo o Império e regulava carreiras, salários, currículos e métodos. É importante notar que essa lei previa currículos diferentes para meninos e meninas. Enquanto os meninos aprendiam operações matemáticas mais complexas e geometria, as meninas se limitavam às 4 operações básicas e tinham aulas de corte e costura, refletindo as concepções de gênero da época. Tá? Então, na época, né, nós estamos falando aqui de 200 anos atrás, né? Praticamente 200 anos atrás, e tinha essa questão dessa diferença de gênero. Então, era comum também as mulheres, já desde nova, aprenderem aí o ofício, né, de costureira, trabalhar com corte e costura, até para ser dona de casa, ela estava apta ali, né? O marido ia trabalhar, tinha que costurar um terno, costurar para ela mesma, para os filhos, enfim. Então já preparava de uma forma aí rudimentar, mas preparavam as crianças já para os afazeres da vida adulta. Vamos lá, decreto número 1331-A, de 1854, reforma Couto Ferraz. Este decreto regulamentou o ensino primário e secundário no município da Corte, estabelecendo orientações sobre organizações das escolas, requisitos para o magistério, currículos, com diferenças para escolas masculinas e femininas e organização de escolas em classes. Buscava uniformizar o ensino secundário seguindo o modelo do Colégio Pedro II. Então, o Colégio Pedro II, como eu falei anteriormente, ele vira referência, é uma importante referência até hoje, tá? E tinha essa questão, né, de separação por gênero, menino e menina, e aqui teve uma coisa interessante. Ó, vamos separar por série, vamos separar aqui por idade. Então, isso foi começando a organizar. E também a questão para os requisitos para o magistério. Quem é que pode ministrar as aulas? Como que são nossas escolas de formação de professores? E aí essa preocupação foi muito importante também, né? Na verdade, isso aqui foi o grande nó desse período, tá? A formação de professores. Lei do ventre livre, né? Não é o foco do
nosso vídeo aqui, da nossa aula. Entretanto, lembrando que a lei do ventre livre, de 1821, 1871, ela destaca que a criança nascida, sendo filha de uma mulher escravizada, ela tinha o direito à liberdade a partir desta data. Tá? Então, nós colocamos aqui, ó, embora não fosse uma lei educacional primária, ela gerou debate sobre a educação dos libertos, inicialmente prevendo que os senhores dessem instrução elementar aos filhos de escravas. Mas essa determinação foi alterada devido à resistência da classe senhorial. É óbvio, né? A lei determinava, ó, o senhor aí, o senhor de engenho, fazendeiro, você vai proporcionar educação aí para o seu liberto, né? Para o menino que nasce, a criança que nasce, liberta a partir dessa lei. E claro que teve que ser alterado porque o camarada não queria proporcionar esse direito à educação ali, né? Porque eu fico imaginando naquele período, a visão da época, né? O Zeitgeist, o espírito da época. Então, para os senhores ali, essa lei aqui, tinha muita gente que era contrário, justamente por essas questões. Eu vou perder minha força de trabalho. Lembrando que a pessoa escravizada era o quê? Era uma propriedade do senhor de engenho. Então, isso aqui já foi um grande avanço para a história do nosso Brasil. Bom, vamos lá. Desafios e características. Já falei mais ou menos, né? Mas ó, poucas instituições e precariedade. O número de escolas era insuficiente para a demanda, especialmente nas áreas rurais. As escolas muitas vezes funcionavam em casas alugadas pelos próprios professores. Então, olha o desafio de ser professor naquela época. Se hoje já é difícil ser professor, mas hoje nós temos escolas aí com salas de tecnológicas, laboratórios de informática, laboratórios de ciências, quadras poliesportiva. E só que como que era naquela época? Imagina, você que é professor que está me assistindo. Nós reclamamos de muita coisa hoje em dia. Isso é verdade. E muita coisa tem que ser melhorada mesmo, né, em todos os âmbitos, no âmbito municipal, estadual, federal, claro. Entretanto, olha a dificuldade que esse professor lá do período do Brasil Império, ele encarava, né? Então, eu acho que nós temos que olhar para esses nossos heróis do passado com muito carinho. Bom, o acesso era limitado, era difícil, por mais a educação é para todos, mas era bem difícil o acesso na prática, né? O ensino era majoritariamente acessível às elites, enquanto a população, maioria da população, especialmente os negros, né, escravizados ou libertos, indígenas e as classes mais pobres, tinham acesso muito restrito ou nulo à escolarização. Isso vem acontecer, né, isso foi, o Brasil superou isso aí no decorrer dos anos, e um marco importante é a Constituição de 1988, que aí acesso universal, e depois, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, nossa LDB, em 1994, que aí já trabalhou muito forte a questão da universalização da educação, do acesso à educação. Aí foi trabalhar também a questão da inclusão e várias práticas até no formato que nós chegamos no dia de hoje. Bom, gente, eu bati muito nessa tecla aqui, né? Corpo docente despreparados. Olha por quê. Muitos professores não tinham formação adequada. E as escolas normais, que eram escolas de formação de professores, criada para formar docentes, eram precárias. Claro. Então eu preciso de um professor para formar outro professor. E isso foi acontecendo com o tempo. Mas aí eu fico imaginando, né, indo lá para aquele período, fazendo uma viagem no tempo, pegando o carro aqui de volta para o futuro, meu diretor, entrando lá no carro do professor, que eu esqueci o nome dele, e indo até o período aqui colonial, desculpa, do Brasil Império, e para ver como era essa formação dos professores. Claro que era mais difícil. Nós não tínhamos. Hoje nós temos quantas universidades, quantas faculdades, quantos cursos de licenciatura que nós temos.
Temos muitos professores no ensino superior, formando professores. Então, e se nós já enfrentamos dificuldades hoje em dia, imagina naquela época. Isso aí é só para reflexão. Bom, descentralização e heterogeneidade. O que é isso? O ensino ele não era homogêneo, porque você não tinha uma operação, né, um departamento central, como hoje nós temos o Ministério da Educação, por exemplo, nós não tínhamos isso. Né? Então, com a reforma constitucional de 834, a responsabilidade pela educação primária e secundária foi transferida para as províncias, o que gerou uma grande heterogeneidade e dificultou a implementação de políticas educacionais em nível nacional, porque aí você tinha as características dos locais. Podemos discutir se hoje a gente poderia deixar a educação a critério dos estados, dos municípios, é até válida essa discussão. Entretanto, dificulta um pouco. Né? Como que eu garanto que o camarada do Amazonas vai ter o mesmo conteúdo ou a mesma formação que um cidadão lá no Rio Grande do Sul? O Brasil ele é muito diferente, né? Tem muita disparidade. É claro que nós temos que analisar também as questões regionais, culturais, claro. Nossa BNCC já prevê isso aí. Eu acho que ela é um marco importante. Eu tenho críticas a ela, mas nós faremos isso no período certo. Mas, pelo menos, trouxe um elemento norteador. Aqui nós não tínhamos isso. Tá? Aqui era muito difícil implantar política pública, porque uma política pública nacional, porque você separou aí essa responsabilidade, na verdade, se distribuiu entre as províncias. Bom, resistência popular. Pô, gente, como eu não gosto muito de utilizar a questão de luta de classes, mas ela existe, né? Ela existe. E ela existindo, vale ressaltar que as classes populares muitas vezes não viam a escola como prioridade, pois a sobrevivência falava mais alto e as crianças precisavam ajudar nos trabalhos domésticos e na lavoura. Isso é um fato. Então, teve muita criança que trabalhava, principalmente na zona rural, trabalhava na lavoura e não tinha tempo para ir para a escola. Tá? Quem da minha geração não tem um pai, ou um avô, ou um tio, ou até mesmo uma pessoa vivenciou esse tipo de situação e que existe até hoje. Tá? Bom, o ensino tradicional e elitista, o currículo, especialmente no ensino secundário, era de caráter clássico humanista, com forte influência francesa e pouco conectado com as necessidades práticas da nação ou com a realidade da maioria da população. Claro que era assim. Entretanto, qual era a nossa base pedagógica? Qual que era a filosofia da educação? Como que nesse período aqui, os nossos professores, eles recebiam mesmo uma influência europeia. Até porque a gente não tinha os conceitos educacionais que nós temos hoje. Hoje nós temos aí N autores brasileiros, enfim, latino-americanos, norte-americanos, enfim, africanos. Hoje nós temos. Mas na época nós precisávamos, e era importante essa influência aqui. Porque o conhecimento estava fervilhando na Europa. É um fato. Sei que tem gente que é anti-europeu, anti isso, anti aquilo, não vai gostar do que eu falei, mas é verdade. Bom, então o que é importante nesse período aqui que nós estudamos, né, no Brasil Império, o importante foi a vontade da universalização ao acesso. E isso foi realizado por meio das leis que eu referi aqui, né? A lei de 1927, Constituição de 1827, a Constituição de 1824, Lei do Ventre Livre, enfim, uma série de situações que foi ajudando e favorecendo o acesso à educação para o cidadão brasileiro ter acesso à educação. Tá certo, meu povo? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre Primeira República, hein? Que é entre
889 e 1930. Ó, foi muito bom estar com você aqui mais uma vez. Um abraço e valeu!